Capítulo 1. Infância em nobreza e santidade latente. O sol da Ligúria atravessava os vitrais coloridos do Palácio Fieschi, lançando feixes de luz sobre o chão de mármore frio. Ali, entre os corredores silenciosos da nobreza genovesa, nasceu, em 1447, a pequena Catarina, última filha do conde Giacomo Fieschi e da virtuosa Francesca de Negro. Era uma família de poder e influência, com laços diretos com o papado, mas também profundamente cristã, como se aquela linhagem aristocrática carregasse nos ombros o peso de uma vocação silenciosa. Catarina foi crescendo rodeada por criados, jardins perfumados, tapeçarias luxuosas. Mas, apesar do esplendor, seu olhar permanecia recolhido. Enquanto outras meninas se encantavam com brincos de ouro e festas, ela buscava o silêncio da capela. Aos 5 anos, já se recolhia sozinha diante do crucifixo, sem entender ao certo por que sentia tanta dor ao olhar para o rosto de Cristo machucado. Era uma criança de poucas palavras, com olhos que pareciam escutar algo além do mundo visível. Aos 8 anos, aconteceu algo marcante. Sua irmã Limborgia, uma jovem bela e piedosa, decidiu entrar para o convento das Canocianas. Catarina, ainda menina, correu até o quarto da irmã no dia da partida, segurando suas mãos trêmulas. Pediu para ir junto. Queria também entregar-se a Deus. Mas a resposta foi um sorriso e uma carícia nos cabelos castanhos. Você ainda é muito nova. O coração da menina a apertou. Ali começou sua primeira cruz, o desejo ardente de pertencer inteiramente ao Senhor e o impedimento natural da idade. Foram anos de espera silenciosa, marcados por pequenas mortificações que ela se impunha sozinha. Recusava doces nas festas, dormia em silêncio no chão do quarto, enrolada num manto sem que os pais soubessem. E pedia a Deus, com palavras doces e lágrimas nos olhos, que a mantivesse pura e invisível aos olhos dos pretendentes. Aos 12 anos, seu desejo se intensificou. Resolveu fazer o pedido diretamente. Queria entrar no convento. Sua mãe, mesmo comovida pela fé precoce da filha, recusou com firmeza. Achava que ainda era muito cedo e que Catarina deveria viver a juventude, desfrutar dos dons da vida nobre. Foi então que a alma da menina começou a experimentar o que os místicos chamam de noite escondida. Uma mistura de saudade de Deus e abandono interior. Ela continuava a ir à missa todos os dias, jejuava em segredo, evitava espelhos e enfeitamentos, mas sentia que algo estava errado. O coração dela ardia por um chamado que parecia ser adiado constantemente. Durante uma procissão de Corpus Christi, por volta dos 15 anos, algo tocou seu espírito de forma violenta. Ao ver o ostensório com o Santíssimo Sacramento passar diante de si, sentiu uma dor física no peito, como uma ferida invisível. Era como se uma flecha de luz tivesse perfurado sua alma. Teve que se apoiar no braço de uma criada. Aquilo não era desmaio nem emoção comum. Era sede, mas a resposta do mundo viria de outra forma. Ao completar 16 anos, Catarina foi prometida em casamento. O noivo era Giuliano Adorno, um jovem nobre, educado, mas conhecido por sua vida superficial, vícios e infidelidades. Catarina não disse uma palavra. Aceitou em silêncio. O mundo havia vencido a primeira batalha, e ela, como Cristo diante do tribunal, abaixou a cabeça. Na noite anterior ao casamento, sentou-se sozinha diante da imagem de Nossa Senhora na pequena capela do palácio. Acendeu uma vela, chorou, pediu perdão a Deus por estar seguindo por um caminho que não era o dela. Mas também pediu força, porque no fundo ela sabia, mesmo nas amarras de um matrimônio forçado, Deus poderia fazer algo novo. O capítulo da infância se encerrava assim, não com um final feliz, mas com um silêncio carregado de promessas. Ela não sabia ainda,
Mas aquele casamento seria o campo onde sua alma seria quebrada e reconstruída. Deus, com sua pedagogia misteriosa, estava apenas preparando a lenha para o fogo que viria. Capítulo 2. Casamento forçado e anos de aridez espiritual. A carruagem deslizou lentamente pelas pedras de Gênova. As rodas rangiam e os cavalos pisavam firme, enquanto, por trás das cortinas pesadas de veludo, a jovem Catarina Fieschi Adorno mantinha as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos no vazio. Tinha 16 anos e estava a caminho da casa de seu novo marido, Giuliano Adorno. Nenhuma alegria, nenhum riso, apenas o som abafado do sino da igreja ao longe e o perfume discreto do incenso que ainda pairava sobre o véu de sua cabeça após a cerimônia matrimonial. Giuliano a esperava com um sorriso ensaiado, bonito, elegante, bem vestido. Mas por trás da aparência nobre, havia um homem mergulhado em vaidades, jogos, infidelidades e festas noturnas que se prolongavam até o amanhecer. Catarina, logo nos primeiros dias de convivência, sentiu que entrava numa prisão dourada. Ele mal falava com ela, saía todas as noites, bebia, ria alto com amigos. E quando voltava, muitas vezes trazia consigo o cheiro de perfumes alheios. A jovem esposa tentava resistir. Durante o dia, se ocupava com bordados, orações breves, ou ajudava discretamente os pobres que vinham bater à porta. Mas, dentro se crescia um deserto. Já não sentia a presença de Deus. Já não ouvia aquele chamado interior que a acompanhava desde menina. Era como se a luz tivesse se apagado e restasse apenas a rotina, o tédio e a vergonha silenciosa de uma união que não trazia frutos nem alegria. O casamento se transformou em um fardo. Giuliano, atolado em dívidas e vícios, começou a gastar o patrimônio de Catarina. Vendia joias, terras, móveis. Ela observava tudo em silêncio. E aos poucos foi perdendo a esperança de alguma mudança. A aridez que sentia não era apenas espiritual, era física, cotidiana, dolorosa. Vivia cercada por paredes frias, entre criados indiferentes e olhares piedosos de parentes que sabiam da infelicidade, mas nada faziam. Durante quase 10 anos, Catarina atravessou esse deserto. 10 anos sem confissão, 10 anos sem comunhão. Ela que na infância suspirava diante do Santíssimo, agora apenas caminhava pela vida como uma sombra. Tentou em vão ajustar-se à vida mundana. Passou a usar roupas mais elegantes, frequentar eventos com o marido, rir forçadamente. Mas bastava um instante de silêncio para as lágrimas subirem aos olhos. Houve uma noite em especial que selou sua dor. Catarina esperava o marido para o jantar. A mesa estava posta, os criados iam e vinham. As velas derretiam lentamente. Giuliano não apareceu. Ao saber no dia seguinte que ele havia passado a noite com uma cortesã em outra cidade, ela não gritou, não chorou. Apenas subiu para seu quarto, trancou-se e deitou-se no chão frio de pedra. Ali ficou por horas, olhos abertos, sentindo o peso do abandono e a ausência de Deus. Foi ali que, pela primeira vez, pensou que estava morta por dentro. Essa sensação de estar viva, mas morta, foi seu verdadeiro calvário. Não havia chagas visíveis, nem cárceres, nem açoites, mas havia o silêncio, a dor muda, a espera. O casamento tornou-se um lento martírio da alma, que a preparava para algo que ainda estava por vir. Ela não sabia, mas aquela cruz, carregada sem estandarte, sem reconhecimento, sem sequer uma palavra, estava moldando o vaso frágil de sua alma. O sofrimento secreto, sem glória, estava cavando espaço dentro dela para receber o fogo do Espírito. E foi justamente quando sua esperança parecia extinta que Deus começou a soprar de novo. Mas isso só será revelado no próximo capítulo. Capítulo 3.
A conversão mística no hospital do Pamattoni. Era uma manhã comum em Gênova. O céu coberto de nuvens cinzentas refletia o estado interior de Catarina. Já passavam mais de 10 anos desde sua última confissão. 10 anos de silêncio espiritual, de vazio, de dor camuflada entre sorrisos educados e vestidos bordados. Aos 26 anos, Catarina já havia se acostumado com a solidão conjugal, com a ausência de sentido. Giuliano continuava sua vida de prazeres, úteis e dívidas crescentes, e ela, cansada de fingir, começou a implorar a Deus, em orações secas, que desse um fim àquele tormento ou que lhe desse um novo coração. Foi então que sua irmã Limborgia, agora religiosa consagrada, insistiu para que ela se confessasse. Catarina, hesitante, cedeu, mais por cansaço do que por fé. Era 1473, e ela foi conduzida ao hospital do Pamattoni, onde havia um pequeno oratório e um confessor piedoso. Caminhou em silêncio pelas ruas estreitas da cidade, com o capuz baixo e o coração endurecido. Ao entrar na capela, o cheiro forte de incenso queimado a envolveu. As pedras frias do chão contrastavam com o calor abafado do espaço pequeno. O padre a esperava em silêncio. Ela ajoelhou-se, tentou pronunciar algumas palavras, mas algo a impediu. Um véu invisível caiu sobre seus olhos. Uma dor doce, profunda, atravessou seu peito. Não era angústia, era amor. Naquele instante, antes mesmo de abrir a boca, Catarina teve uma visão espiritual que rasgou a alma. Viu, interiormente, a pureza infinita de Deus e, em contrapartida, a miséria profunda do seu próprio ser. Foi como se a luz de 1000 sóis iluminasse os cantos escuros de sua alma, revelando tudo o que estava oculto, não só seus pecados, mas também os pecados do mundo inteiro. Sentiu vergonha, pavor, mas também uma atração irresistível por aquela luz que a consumia por dentro. Ela caiu no chão, desfalecida. Não conseguia se mover, nem falar. O confessor, impressionado, manteve-se ao lado dela, rezando em silêncio. Catarina ficou ali por horas. Chorava sem emitir som. Era um pranto que vinha de um lugar mais profundo que o corpo. Quando finalmente se levantou, não era mais a mesma. Saiu da capela com os olhos inchados, o rosto pálido e os lábios entreabertos. O mundo parecia irreconhecível. As árvores, os rostos das pessoas, até os sons da cidade, tudo lhe parecia distante, como se ela estivesse numa dimensão paralela. Ela havia morrido para o mundo. E nas palavras que depois diria a seu confessor, a alma viu, de tal forma, o horror do pecado que, se não fosse a misericórdia divina, teria se lançado num desespero irreversível. Ao chegar em casa, Catarina subiu lentamente as escadas. Tirou os brincos, os colares, os vestidos caros. Guardou tudo em silêncio. Passou dias sem comer, sem falar, sem sair do quarto. Giuliano, confuso, não entendeu o que estava acontecendo. Mas a alma dela sabia. Havia sido tocada pelo fogo de Deus, e esse fogo não a deixaria em paz nunca mais. Nos dias seguintes, uma fome diferente tomou conta de seu corpo. Não era por comida, mas por Cristo. Passava horas ajoelhada, pedindo que aquele fogo nunca se apagasse. Sentia dores no peito, tremores, suor frio. Começou a ouvir palavras interiores, inspirações profundas que lhe explicavam o que o mundo não podia ensinar. Ela pediu queimar no amor de Deus, e Deus respondeu. Aquela que outrora caminhava como sombra, agora ardia como tocha viva. E o que viria depois não seria paz, mas guerra, uma batalha entre a carne e o espírito, entre o chamado do céu e o peso do mundo. O fogo havia sido aceso e não haveria retorno. Capítulo 4. O fogo abrasador do amor divino e a renúncia ao mundo. Os primeiros dias após a conversão de Catarina foram como um parto espiritual.
Havia luz, sim, mas também havia dor. A dor de deixar morrer tudo o que antes parecia vital. Ela não apenas abandonou as vaidades e os enfeites da nobreza. Ela renunciou ao mundo com radicalidade. Os móveis luxuosos de sua casa foram cobertos com panos simples. As roupas de seda deram lugar a tecidos modestos. Os perfumes foram guardados e os espelhos removidos. O próprio Juliano, seu marido, começou a estranhar. Viu a esposa transformar-se diante dos seus olhos. De uma mulher triste e resignada, surgia agora uma criatura em chamas. Não mais se lamentava, não mais chorava em segredo. Agora sorria com doçura, falava com firmeza e passava longos períodos em oração profunda, como se escutasse vozes que vinham do céu. E era isso mesmo. Catarina começou a viver experiências místicas intensas. Sentia-se como uma fornalha viva. Chegava a colocar panos molhados sobre o peito para aliviar o calor ardente que a consumia por dentro. Não era febre, não era enfermidade. Era um fogo real, espiritual, que ela descrevia como o amor puro de Deus queimando as impurezas de sua alma. Em suas palavras, o fogo do purgatório habita em mim. Nesse tempo, ela pouco comia. Alimentava-se de 1 ou 2 pedaços de pão, às vezes jejuando por dias, mas sua energia parecia inesgotável. Passava noites em vigília, em silêncio profundo, com as mãos unidas e os olhos fechados. Quando falava, suas palavras tinham um peso novo, como se fossem sopradas por uma força invisível. As pessoas começaram a perceber. Algumas a evitavam, achando que havia enlouquecido. Outras se aproximavam, atraídas por aquela presença doce e ardente. Ela não fazia discursos, não pregava em praças, apenas vivia. Mas sua vida se tornava um testemunho silencioso e incômodo para os que amavam. O mundo. Um dia, sentada no chão de sua casa, Catarina teve uma visão dolorosa. Viu almas no purgatório, não com os olhos do corpo, mas com os da alma. Sentiu a agonia delas, a fome de Deus, a espera ardente por serem purificadas. E compreendeu que sua missão era ser como elas, viver já aqui na terra, aquele fogo que consome, que purifica, que prepara a alma para a união perfeita com o amado. Essa visão a mudou ainda mais. Passou a oferecer cada dor, cada humilhação, cada momento de tédio e cansaço como reparação pelas almas. Quando era ofendida, sorria. Quando era ignorada, agradecia. Quando o marido a desprezava ou zombava de sua fé, ela permanecia em silêncio, com os olhos voltados para o céu. Certa manhã, durante a oração, Catarina sentiu seu corpo fraquejar. Caiu de joelhos no chão de pedra. O frio da casa contrastava com o calor dentro de si. Com lágrimas nos olhos, disse apenas: "Queima, Senhor, queima até que não reste nada de mim." E Deus respondeu. Um silêncio espesso caiu sobre o ambiente, um silêncio que pesava como ouro. O tempo parecia ter parado. Nos anos seguintes, Catarina viveria como uma alma penada, não no sentido de sofrimento sem esperança, mas como alguém que já não pertencia a este mundo. Seus sentidos se tornaram mais espirituais do que carnais. Muitas vezes não ouvia, mas os sons à sua volta. Vivia em estado de contemplação quase contínuo. Via a beleza de Deus nas coisas mais simples, no vapor de uma chaleira, no som de uma vela derretendo, no olhar de um mendigo. Mas com esse amor intenso veio também a cruz. Dores físicas inexplicáveis, momentos de angústia tão profundos que ela sentia como se estivesse sendo abandonada por Deus, mesmo sabendo que Ele estava ali. Esses eram seus purgos, sua alma sendo lavada, polida, moldada, tudo em silêncio, tudo em amor. Ela havia deixado o mundo, mas o mundo começava a se inquietar com ela. Capítulo 5. Serva dos doentes e instrumento de caridade.
O portão de ferro do hospital do Pamatone rangia todas as manhãs ao ser aberto. O cheiro forte de sangue, pus e urina se espalhava pelo ar logo ao nascer do sol. Gritos abafados e tosses incessantes ecoavam pelos corredores de pedra. Muitos passavam por ali e desviavam o olhar. Mas Catarina, ela entrava com os olhos cheios de paz. Vestida com um hábito simples, a cabeça coberta com um véu branco e um avental amarrado com cordas gastas, ela atravessava os corredores como uma chama serena. Já não pertencia a si mesma. Cada passo era uma oferenda. Cada gesto, um ato de amor a Deus. Foi nesse hospital que ela encontrou seu novo altar, os corpos feridos dos pobres, dos desfigurados pela peste, dos esquecidos pela cidade. Pessoas largadas, cobertas de chagas, que exalavam um odor insuportável. Para muitos, era um lugar de desespero. Para Catarina, era o templo da presença divina. Ela cuidava dos mais graves, aqueles que ninguém queria tocar. Lavava as feridas com mãos trêmulas de compaixão. Suas roupas ficavam manchadas de sangue e secreções. O cheiro muitas vezes era tão forte que os criados se afastavam, cobrindo o rosto com panos. Mas ela se inclinava ainda mais. Trazia baldes de água quente, preparava cataplasmas com ervas, trocava lençóis e, acima de tudo, rezava. Havia uma velha mulher com o corpo tomado por úlceras. Quando Catarina se aproximou para trocar suas ataduras, a mulher gritou: "Você é louca? Vai sujar suas mãos com isso?" Catarina apenas sorriu, ajoelhou-se e respondeu: "Essas feridas têm o perfume do céu." Ao tocar as feridas, sentiu um calor subir pelo corpo. O rosto da mulher se acalmou. Um suspiro profundo foi ouvido. A partir daquele dia, a velha nunca mais se revoltou. Esse era o impacto de Catarina. Não fazia milagres espetaculares, mas curava a alma, transformava o ambiente. O hospital, antes sombrio e pesado, tornou-se lugar de consolo. Muitos diziam que, ao vê-la chegar, as dores pareciam diminuir. Não era raro que, depois de cuidar de um doente, ela se recolhesse à capela improvisada do hospital. Ali, de joelhos sobre o chão áspero, ela chorava. Mas não por tristeza, chorava por amor. Oferecia aquele sofrimento todo ao Senhor, pedindo pelas almas que estavam entre o céu e o fogo. Juliano, seu marido, observando sua mudança tão radical, começou a se aproximar dela. Um dia, seguiu-a discretamente até o hospital. Ao vê-la limpando os pés enegrecidos de um moribundo, caiu de joelhos e chorou como uma criança. Naquele momento, algo nele também mudou. A partir dali, ele começou a acompanhá-la. Tornou-se seu companheiro de caridade e, mais tarde, consagrou-se também à vida penitente. Os anos no hospital foram longos, mais de uma década dedicada aos doentes terminais, aos esquecidos, aos marginalizados. Catarina já não comia regularmente, vivia à base de visões interiores e consolações espirituais. Muitas vezes saía do hospital exausta, coberta de sangue e suor, mas com os olhos iluminados como os de uma noiva apaixonada. As noites eram de silêncio profundo. Muitas vezes ela voltava para casa e deitava-se no chão sem forças. Ouvia em seu interior gemidos que não vinham dela. Eram as almas do purgatório que se aproximavam, implorando orações. Ela então se erguia, mesmo fraca, e rezava. 1, 2, 3 horas seguidas, até que finalmente a paz voltava. Era essa a rotina de uma santa viva. Entre a dor e o êxtase, entre o sangue e o espírito, entre o pó da terra e o fogo do céu. Capítulo 6. A união mística com Deus e os escritos espirituais. Era noite e Gênova dormia sob o manto da brisa marinha. Na pequena cela de oração que Catarina havia adaptado em sua casa, uma lamparina de azeite tremeluzia. O vento fazia as chamas dançarem nas paredes, mas ela não se movia.
Permanecia ajoelhada em silêncio, as mãos cruzadas, os olhos fechados e o coração mergulhado num abismo de luz. Aquela não era mais apenas uma mulher de oração. Era uma alma em estado de fusão com o Criador. O mundo já não a seduzia, o tempo já não a dominava. Sua respiração seguia o ritmo do Espírito Santo e seu corpo parecia mover-se apenas por obediência ao amor. Nesse período, entre 1488 e 1496, Catarina começa a receber inspirações tão intensas e profundas que precisa compartilhá-las. Mas ela não escreve. Ela dita. Suas palavras jorram como fonte. Seu confessor, o sacerdote Catanel Maraboto, é quem se encarrega de anotá-las, letra por letra, sempre com lágrimas nos olhos. Foi assim que nasceram dois dos mais belos tesouros da mística cristã, o Tratado do Purgatório e o Diálogo da Alma e do Corpo, obras que não surgiram do estudo, mas da vivência direta com Deus. Catarina não especulava sobre o céu, o inferno ou o purgatório. Ela os sentia na carne e na alma. No Tratado do Purgatório, ela descreve com detalhes impressionantes o estado das almas em purificação. A dor não é causada por fogo material, mas pelo amor insatisfeito, um desejo ardente de união com Deus que ainda não se realiza. Por causa das imperfeições remanescentes, ela diz: as almas do purgatório estão tão mergulhadas na vontade divina que não conseguem desejar senão o que Deus deseja. Ela comparava o amor de Deus a um fogo tão puro e poderoso que, ao tocar uma alma manchada, a queima até que fique límpida como cristal. E esse fogo, ela dizia, já a queimava em vida. O diálogo da alma e do corpo é ainda mais íntimo e poético. Ali, sua própria alma conversa com seu corpo. A alma, inflamada de desejo de Deus, reclama das limitações da matéria, do peso das necessidades físicas, da lentidão do corpo diante da rapidez do espírito. Mas, ao final, há reconciliação. O corpo se entrega como servo da alma, aceitando suas dores como parte do sacrifício. Essas obras não eram teorias, eram confissões vivas. Enquanto ditava, Catarina tremia. Muitas vezes precisava interromper para respirar. Outras vezes chorava, pedindo que o amor não a matasse antes do tempo. Senhor, conserva-me viva até que tudo esteja dito, e depois, leva-me. O povo começava a ouvir falar dela como uma santa viva, mas ela se escondia. Quando elogiada, se calava. Quando procurada, preferia servir os pobres. Seu único orgulho era amar. E esse amor a impelia para uma vida de extrema união interior. Era comum que, durante a oração, ela entrasse em êxtase. O corpo paralisado, os olhos lacrimejando, o rosto iluminado. Os que a viam nesse estado ficavam impressionados, mas ela dizia: é apenas o amor passando por mim. Juliano, agora, transformado, tornara-se seu irmão na fé. Ambos viviam como consagrados, dividiam as tarefas no hospital, rezavam juntos e partilhavam longas conversas espirituais. O casamento, antes marcado pela dor, tornara-se um terreno fecundo de caridade e salvação mútua. Era o milagre silencioso da santidade derramando-se no cotidiano. Nesse tempo, Catarina começou a experimentar algo ainda mais doloroso: a ausência de consolo espiritual. Deus, por amor, retirava dela todos os sentimentos doces da alma. Restava apenas o abandono, a fé pura, a certeza sem apoio sensível. Ela chamava isso de morte do eu e oferecia cada segundo em união com a cruz de Cristo. Os anos passavam, mas ela já não media o tempo. Seu único calendário era o movimento interior do espírito. Cada dia era um degrau rumo ao amado, cada noite um convite para o silêncio absoluto, cada palavra uma gota de fogo. E assim, entre visões, ditados espirituais e silêncios que queimavam mais que 1000 sermões,
Catarina se tornava não apenas uma santa, mas uma doutora da alma. Capítulo 7. As provações finais e o corpo consumido. O corpo já não obedecia como antes. Os passos tornaram-se lentos, os ossos doíam ao amanhecer, e as mãos, que tanto haviam cuidado de feridas, agora tremiam ao segurar uma tigela de água. Mas os olhos de Catarina continuavam vivos, inflamados, como janelas abertas para o céu. Eles não envelheciam. Por volta de 1496, Catarina começou a experimentar uma deterioração visível da saúde. Sua alimentação era mínima, sua energia quase inexistente. Dormia pouco e, quando dormia, era comum ser acordada por visões, clamores interiores ou dores tão intensas que a faziam gemer baixinho, encolhida no chão. Muitas vezes, sua pele ardia como se houvesse brasas sob a carne, e ainda assim ela sorria. Os médicos que tentaram tratá-la não encontravam explicações. Seu corpo estava frágil, sim, mas havia um vigor espiritual que contrariava todos os diagnósticos. Ela recusava remédios, dizia que cada dor era um presente do amado e não queria desperdiçá-los. Durante essa fase, ela se recolheu ainda mais. Ia cada vez menos ao hospital, e quando o fazia, era carregada por outros. Passava a maior parte dos dias em silêncio, deitada ou sentada, com os olhos voltados para um crucifixo pendurado na parede de seu quarto. A madeira estava gasta de tanto ser tocada. Ali, ela conversava com Cristo como com um esposo ausente, mas que nunca deixava de amá-la. "Por que escondes teu rosto de mim?" sussurrava. Numa manhã chuvosa, foi acometida por uma febre que não cedia. Ficou acamada por semanas. Não podia mais levantar-se para orar ajoelhada. Sua cama tornou-se altar. Ali, oferecia cada suspiro, cada dor, cada sensação de impotência como oferta pura. Chegava a pedir que o sofrimento fosse prolongado, se isso pudesse purificar outras almas. As pessoas vinham vê-la e saíam transformadas. Ao se aproximar de seu leito, era comum sentirem um calor inexplicável, como se o quarto fosse aquecido por uma brasa invisível. Alguns diziam sentir cheiro de rosas, outros apenas silêncio, um silêncio tão espesso que cortava a alma como faca. Ela falava pouco, mas às vezes suas palavras atravessavam os corações como flechas. Tudo passa. Só o amor permanece. Deus purifica com fogo, mas é fogo de ternura. Felizes os que sofrem com Ele, porque já não sofrem sozinhos. Numa das últimas visitas ao hospital, Catarina insistiu em ver um homem moribundo que todos evitavam. Ele estava coberto de úlceras, abandonado pelos familiares e urrava de dor e revolta. Catarina pediu que a levassem até ele. Ao vê-la, o homem gritou blasfêmias. Ela se aproximou, segurou sua mão e beijou sua testa suada. Ele calou-se. Lágrimas correram. E pouco depois, morreu em paz. Foi sua despedida não oficial do hospital. A partir dali, não voltou mais. Nos meses seguintes, suas forças foram diminuindo lentamente. Já não conseguia levantar-se sozinha. Sua voz se tornava mais baixa, como um fio de som. Mas seu olhar, o olhar de Catarina ainda acendia luz nos cômodos escuros. Era como se a alma já tivesse partido, mas deixasse um rastro de claridade. Ela escrevia mentalmente, dizia ao seu confessor: "Ainda tenho coisas a dizer, mas não com palavras, que o Espírito escreva nos corações." Juliano, seu companheiro, penitente, cuidava dela como um servo fiel. Sentava-se ao lado da cama, lia trechos dos salmos, trazia água com mel, segurava sua mão nos momentos de dor. Ele sabia que o fim se aproximava e temia, não pela morte dela, mas por sua ausência. Em seus últimos dias, Catarina pediu silêncio absoluto no quarto. Nenhuma vela, nenhum barulho, apenas o crucifixo diante dos olhos.
Queria morrer olhando para aquele que havia sido seu fogo, sua dor e seu descanso. Estava pronta, mas Deus ainda a deixaria arder mais um pouco. Capítulo 8. A morte como mergulho no amor eterno. Era o mês de setembro de 1510. O verão italiano se despedia aos poucos e as manhãs tornavam-se frescas, com ventos suaves que atravessavam as janelas abertas do quarto de Catarina. Ela já não se levantava. Os ossos estavam frágeis, a pele fina como papel, os olhos fundos, mas ainda vivos, luminosos, inconfundivelmente atentos ao céu. Naquela manhã, ela pediu apenas uma coisa: que trouxessem o crucifixo de sua juventude e o colocassem diante de sua cama. Era uma imagem de Cristo, esculpido em madeira escura, com marcas profundas nas mãos e no lado. Ela o olhou por horas. Às vezes, sorria. Outras, deixava escorrer uma lágrima sem mover um músculo. "É hoje?", sussurrou. Giuliano, ao seu lado, não respondeu. Apenas segurou sua mão e beijou seus dedos agora gelados. Ela não falava com ele. Falava com o esposo eterno, aquele a quem amara com todas as forças, aquele que, em silêncio, havia sido seu fogo, sua espada, seu consolo, sua cruz. O quarto estava em penumbra. Apenas a luz do entardecer atravessava a janela lateral, banhando seu rosto com um brilho dourado. Do lado de fora, o som de sinos distantes e o murmúrio do mar ao longe criavam um pano de fundo celestial. Pediu que todos saíssem. Ficou só com Giuliano e o confessor. Segurou o crucifixo junto ao peito, com dificuldade, e beijou os pés de Cristo. Depois, com a voz já quase inaudível, murmurou: "Agora tudo está consumado. Nada mais me impede de voar." Seu rosto, antes pálido, pareceu ganhar cor por um instante. Um sorriso leve se formou em seus lábios. E então, como quem adormece ouvindo uma canção, seus olhos se fecharam lentamente. O quarto ficou em silêncio absoluto. Nenhum sopro, nenhum som. Apenas o som interior da eternidade se aproximando. E então aconteceu. Catarina de Gênova partiu. O corpo permaneceu imóvel, mas algo invisível se elevou. Giuliano caiu de joelhos. Chorava em silêncio. Tocou o rosto dela e sentiu uma leveza indescritível. Era como se o próprio quarto estivesse impregnado de paz. Um perfume suave, doce, sutil, que não vinha de flores nem de incenso, tomou o ar. Era a alma de uma santa deixando o mundo. No mesmo dia, a notícia começou a se espalhar por Gênova. As pessoas se dirigiram à casa. Queriam ver o corpo. Muitos testemunharam. Ela parecia dormir. Seu rosto mantinha uma serenidade sobrenatural. Uma criança chegou a tocar sua mão e disse: "Ela está quente, ela ainda ama." Os sinos das igrejas tocaram e o povo, sem precisar de anúncio oficial, reconheceu. Havia morrido uma santa. Santa Catarina de Gênova foi sepultada com simplicidade, mas sua memória arde até hoje. Não pelos milagres externos, mas pelo milagre invisível de uma alma que se deixou consumir pelo fogo do amor divino. Ela morreu para o mundo, mas vive eternamente no coração dos que anseiam por Deus. Agora, com o coração aquecido pela história de amor e dor de Santa Catarina de Gênova, convidamos você a entrar em um momento de oração profunda. Não apenas com palavras, mas com todo o seu ser. Respire fundo, imagine o silêncio do convento, o cheiro do incenso que sobe, a chama de uma vela tremulando, e prepare-se para suplicar com confiança à santa que ardeu em amor por Deus e agora intercede por nós. Santa Catarina, mulher consumida pelo amor divino, tu que foste chama viva no mundo frio, que tocaste as feridas dos pobres como se tocasses o corpo de Cristo e suportaste o silêncio de Deus com a fé dos eleitos, olha agora por nós que também sofremos, perdidos entre as dores da carne e os desertos da alma.
Tu que sentiste na carne o fogo do purgatório e ofereceste cada lágrima pelos que clamavam por purificação, ensina-nos a transformar nossa dor em oferta, nossa espera em confiança, nossa cruz em altar. Santa Catarina, intercede pelas mães que choram em silêncio, pelos doentes que não têm quem os toque, pelos esquecidos da sociedade e pelos abandonados da fé. Roga por todos aqueles que não compreendem seus sofrimentos e ajuda-nos a ver, em cada noite escura, uma oportunidade de amar mais profundamente. Tu que viveste entre visões e silêncios, entre o abandono dos homens e a presença do invisível, ajuda-nos a viver no mundo sem nos perder dele. Desperta em nós a sede de Deus, aquele fogo que consome sem destruir e que nos une ao amado com laços eternos. Que por tua intercessão nossas feridas sejam bálsamos para outros, nossos gestos, canais de caridade e nossas orações, brasas vivas diante de Deus. Santa Catarina, tu que viste o purgatório com os olhos da alma, não nos deixes sucumbir ao desespero. Quando nos sentirmos esquecidos, toca-nos. Quando não houver mais forças, sustenta-nos. E quando nossa hora chegar, leva-nos pelas mãos até o abraço eterno do amor. Amém.